Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o André, a iniciativa dessa reunião, agradecer a presença de todos e dizer que estou muito feliz de encontrar aqui amigos de muito tempo. Eu acho que é muito bom. Cumprimentar o Dávila, o Cabral, e dizer da satisfação de estar aqui nessa mesa. Agora, eu tenho um vício na minha juventude. Eu, quando era jovem, lá para 17, 18 anos, era do Partidão. Né? Toda reunião que a gente fazia começava sempre com a situação internacional. E o discurso era invariavelmente o seguinte: o socialismo avança. Está em declínio. Mas isso para dizer o seguinte: eu não consigo discutir o voto distrital sem dar um panorama do quadro que nós estamos vivendo. Esse quadro aqui é muito complicado. Eu acho que nós precisamos conversar sobre essa preliminar. Eu pus uns pontos aqui para a gente conversar, antes de entrar na questão da forma de voto. Eu acho que, primeiro, o Brasil teve uma bagunça generalizada. O país foi avacalhado. E está meio perdidão. Quer dizer, um país que tem uma presidente da República que não tem nenhuma liderança, um país dessa dimensão e dessa complexidade, como é que vai para frente? Se vocês pegarem, para pegar fatos de agora, desses dias, para mostrar como é que nós estamos vendo esse país. Nós, eu digo, o Estado, os dirigentes do Estado. No domingo, tem aquela manifestação incrível. Olha, eu tenho anos de janela. Eu nunca vi uma manifestação daquela dimensão sem saber exatamente quem fez, sem ter um partido político por trás, sem ter sindicatos por trás, centrais sindicais. Então, e manifestação simultaneamente em 2 centenas de cidades do Brasil todo. Uma coisa impressionante, é uma coisa para você botar as pessoas para pensar. Domingo. Terça-feira reúne o Congresso Nacional para aprovar o orçamento. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque tem detalhes que tomariam tempo. Então, o que acontece? Deputados e senadores, na votação do orçamento, triplicam a verba para o fundo partidário. Quer dizer, o país tem uma crise econômica inteira, intensa, complexa, e uma das coisas que os parlamentares fazem é triplicar o orçamento para os partidos políticos. Não satisfeitos com isso, deram, a expressão é essa, deram para cada deputado novo, que são 268, 10 milhões de reais para ele distribuir. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Crise, sociedade indignada, e olha, não falei da pesquisa, que se dava rejeição de 13%, só o Hotball de 13% para Dilma, o Congresso está em 9%. A situação do Congresso de imagem é pior ainda do que a do Executivo. Aí, ontem, vai à Câmara o ministro da Educação. Não vou nem analisar o fato, só a democracia exige certa liturgia, certas regras. Bom, o ministro da Educação, ainda não exonerado, de olho em vista para o presidente da Câmara, que é o segundo na linha sucessória, diz que ele é um achacador. E não acontece, quer dizer, acontece que ele foi demitido depois, mas isso dá mostra de como nós estamos esculhambados. Tudo, vale tudo. Agora, hoje, ligo a televisão para ver o tal depoimento do Renato Duque, o diretor da Petrobras. Ele vai à Câmara, à CPI, e chega lá e senta-se, como era esperado, e diz o seguinte: olha, não vou falar nada. De acordo com a orientação dos meus advogados, não vou falar nada. Aí sucedem-se deputados, um atrás do outro, cada um ocupando 3 a 5 minutos, para falar alguma coisa, porque o sujeito tem a televisão lá, ele tem que falar.
Parece que eu não tenho mais nada. Então, a perda de tempo é um negócio espantoso. Como o sujeito tem tempo para ir lá falar coisas que não têm nenhuma importância. Acho que ele está na televisão para dizer que o eleitorado não vê na televisão que eu estou falando. Então, digamos assim, eu estou falando essas coisas porque eu acho que esses exemplos que eu dei, se você for ver, toda semana você poderá dar novos exemplos. Este é um quadro de um país que está sendo, há uma sociedade indignada e há um Estado em descompasso com essa sociedade. E quando eu falo Estado, dirigentes do Estado, é dirigentes a nível federal, estadual e municipal, nos 3 níveis. Quer dizer, há um desentrosamento total, absoluto. Bom, eu só vejo, na minha experiência política, eu só vejo um exemplo na história. Tem alguns aqui que têm idade parecida comigo, talvez tenham outros, mas para mim, isso aqui cheira muito a 63, 64. Que é uma bagunça generalizada. E lá na frente, já no meio da ditadura, próximo ao AI-5, o Estadão publicou uma manchete: instituições em frangalho. A impressão que eu tenho hoje é que nós estamos com as instituições em frangalho. Ninguém se dá ao respeito. O que vale é a esperteza. O que significa eu estar falando, por que eu estou falando dessas coisas como preliminar? Porque eu acho que num momento como esse, fazer a chamada reforma política, que é um termo que eu não gosto de usar, pode tornar pior uma situação que é ruim. Pode piorar o que já é ruim. Então, é com esse alerta que eu faço esta introdução. Eu vejo aqui que alguns temas, se nós fôssemos discutir reforma política eleitoral, nós teríamos que estar discutindo o seguinte: não é melhor para nós organizarmos a nossa sociedade, para sermos mais eficientes, para conseguirmos ter as nossas divergências e decidir no voto, e para fazer um projeto de nação? Estaríamos preocupados em ver qual é a melhor forma de obter governabilidade, de dar rumo para esse país. Agora, tem temas que desde lá estão interditados nesse debate. Por exemplo, a premissa: um homem, um voto. Não é possível discutir isso. Tem nenhuma possibilidade. Qualquer um que falar nisso será visto como um estratosfera, um ET que caiu aqui. Então, e parece que não, mas esse um homem, um voto, ele define o nosso processo decisório nacional. Como vocês acham que essas problemas de decisão não tem a ver com o tipo de representação que nós temos lá? É evidente que tem ligação. Isso não dá para falar. Parlamentarismo não dá para falar. Foram feitos 2 plebiscitos aqui e acabou. Voto distrital majoritário é outra coisa que não se discute. O meu último mandato, eu usei basicamente para discutir voto distrital majoritário. E é uma dificuldade. A coisa não vai. Porque está todo mundo pensando no seguinte. Por exemplo, agora está na moda discutir distritão. O que estão falando lá? O que estão discutindo? Pegando as últimas 2 eleições para ver se tivesse o distritão, o que ia acontecer. Quer dizer, antes de pensar na questão central hoje, que é a distância representante-representada, está se pensando o seguinte: bom, eu faço uma reforma e o que vai acontecer? E o pior é o seguinte, o mais melancólico, digamos assim, é que hoje, o sistema atual, metade dos parlamentares não votam. Então você tem um sistema que é uma rigidez para mudar, e simplesmente toda eleição você sabe que pelo menos metade não vota. Às vezes é 60%, às vezes 40%, na média 50%. Então há uma falta de inteligência na discussão desse tema. Então eu prefiro ver essa questão da seguinte forma: se nós pegarmos o nosso sistema eleitoral hoje,
nós vamos ver que há melhoras substanciais. Eu vou falar sobre isso por causa das coisas que me preocupam. Por exemplo, nós temos acesso à mídia, pode aperfeiçoar, melhorar, mas há acesso à mídia, à liberdade de expressão, alternância do poder, diferentes partidos têm acesso aos meios de comunicação. Uma coisa que eu acho muito boa e que é preciso a gente estar alerta para isso, é o fato de ter eleição a cada de 2 em 2 anos. Uma coisa são as eleições gerais, outra coisa as eleições locais. Esta foi uma conquista importante, porque permite às cidades, e hoje a grande maioria da população vive nas cidades, permite às cidades debater os seus problemas. Então, é bom que seja assim. E lá, até o meu partido apresentou a campanha eleitoral, eu manifestei ao Aécio minha discordância, a ideia de que fosse tudo junto, todas as eleições juntas. Eu, pessoalmente, com o máximo respeito que eu tenho por todos que pensam dessa forma, acho uma loucura você fazer tudo junto. A ideia básica que tem nas propostas é o seguinte: você junta todas as eleições, de vereador a presidente da República, e faz uma eleição a cada 5 anos. Ora, um país com essa complexidade do Brasil vai ter eleição só a cada 5 anos. Para depois ficar assim, depois de 1 mês e meio, de 2 meses de mandato, você querer saber como é que tira o presidente e não tem instrumentos. É uma loucura um negócio desse. Outra coisa, parece que nós não temos experiência disso. E nós temos experiência recente. Em 82, nós somos repetitivos, o brasileiro é muito repetitivo. Em 82, as eleições foram juntas. O que aconteceu? Houve eleição em 76 para vereador e prefeito. Na época não tinha eleição nem para presidente nem governador. Houve eleição de prefeito e vereador. Aí se fez o seguinte: o mandato terminaria em 80. Aí no meio se fez uma reforma constitucional sobre os auspícios dos militares e se prorrogou o mandato por 2 anos. Quer dizer, os parlamentares e os prefeitos ganharam 2 anos. Então o mandato foi para 2002, para 82. Não, 82, a eleição foi para 82, 1982. Pois bem, no meio do caminho perceberam que era uma loucura fazer eleição tudo junto. Vereador, prefeito, governador, deputado federal, senador. Então, se resolveu voltar atrás. Então, se fez um mandato de 82, um mandato de 6 anos, para descoincidir as eleições. Agora, nós voltamos para a proposta, que é o seguinte: o próximo prefeito e vereador tem 2 anos de mandato para coincidir tudo. Quer dizer, é repetir a história. E eu vivi essa eleição de 82, que foi a primeira que eu disputei, e eu lembro bem que a primeira reunião que eu fui fazer campanha eleitoral, eu me preparei para ser candidato a vereador, para discutir a cidade e tal. A primeira reunião que eu fui, eu discuti basicamente a cidade. Naquela época havia uma polarização, o PMDBismo, o Maluf e tal, né? Bom, eu fiz uma exposição sobre as questões urbanas. Terminei a minha exposição, um amigo meu falou assim: olha, eu gostei muito, mas você não meteu o pau no Maluf. Se você meteu o pau no Maluf, você não vai ter voto. Então, o que acontece? A eleição maior, ela puxa as outras. Então, isso não é uma coisa razoável. E está de novo essa proposta aí de fazer eleição tudo junto. 5 anos. A experiência de 5 anos é muito recente. Eu fico doente com essas coisas, porque nós tivemos, veja, 5 anos, Paulo Dutra, pós-guerra, general, ex-comandante do Exército, ministro da Guerra, que estava naquele ano, ficou 5 anos, tudo bem. Aí entrou o Getúlio, não concluiu o mandato, aquela confusão toda, ele teve que dar um tiro, acabou. Né? Isso para 5 anos. Aí veio o Juscelino. O Juscelino, mais esperto, conseguiu levar até o fim, embora tenha tido 2 rebeliões no meio do mandato dele. Aí quem veio? Jânio Quadros, João Goulart. Então veja, a nossa experiência de 5 anos, que é recente, é trágica. Por que propor agora 5 anos com tudo junto? Quando, na verdade, o que nós temos que
O que nós temos que fazer, na minha visão, é melhorar as coisas que já temos, porque o sistema vem se aperfeiçoando. Então, eu quero aqui apontar os problemas que eu acho centrais hoje.